Caros amigos, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um nosso Evangelho na Rede, aqui pela Rede Amigo Espírita, hoje o de número 71, nessa manhã fria de terça-feira, do dia 17 de maio de 2022, é para nós uma alegria estarmos aqui fazendo essa singela observação que fazemos do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz para nós as menções de Jesus e que facilitam o nosso entendimento em relação às parábolas e todo o aprendizado que o Cristo veio nos trazer para nos ensinar a viver de uma maneira mais tranquila, mais coesa, mais fidedigna aos preceitos divinos, que é uma lei universal, não é uma lei somente aqui da Terra. São leis imutáveis, leis de compreensão, de afeto, de perdão, de carinho, de respeito. Então, dentro desse entendimento, dentro desse objetivo, aqui Estela e eu vamos realizar hoje, então, mais um estudo, já desde 2016. Estamos indo já para o 6º ano desse estudo aqui, ininterrupto. Toda terça-feira, 8 horas da manhã, estamos aqui. Então, eu convido você a vir conosco, ajudando que nós tenhamos aqui êxito nas nossas reflexões e convidando vocês a participarem também através das suas observações, através das suas opiniões. Você pode concordar, você pode discordar, aqui você é livre, aqui é democrático o espaço. Certo? Não é isso, Stella? Falei certinho, não? Você concorda com tudo isso? Eu concordo muito. Muito bom dia. Sabe que às vezes as crianças na escola, elas aprendem alguma lição, e até a gente na faculdade, né? Assim, professor, isso vai cair na prova? Sempre cai, né? E aí na faculdade eles respondem algo muito interessante, que é assim, isso vai cair na vida. E o Evangelho, quando nós estudamos o Evangelho, pode ser que alguma lição fale assim, não, essa lição aí não tô bem, não vou precisar dela hoje, mas aí você precisa dela amanhã, ou você precisou dela no passado, e vai compreender que você ainda não sabia dessa maneira, vai se auto-perdoar, que também é muito bom, para a gente poder caminhar mais feliz. E é isso aí, gente, que bom que vocês estão conosco aqui nessa caminhada de aprender alguma coisa que vai cair na prova. Sempre cai, né? E na prova é eterna, vai cair na vida. É cair interessante. Vocês já fizeram essa pergunta para a professora? Ela tá escrevendo aquele monte de coisa na lousa e fala, professor, isso daí vai cair na prova? Nós estamos vivendo a prova agora aqui. Tá todo mundo, você aí na tua casa e eu aqui na minha, nós estamos todos em prova. 24 horas por dia, viu? Bom, vamos para a nossa oração, para a gente começar aqui, para que nós comecemos o estudo, que hoje promete um estudo muito bacaninha, como sempre é, de número 71, não julgueis para não serdes julgados. E antes de darmos início ao estudo, vamos ao nosso momento da oração, com a Estela Onish. Vamos lá, então. Senhor Jesus, Mestre amado, gratidão pelos nossos corações ligados ao Senhor. Abençoados seja todos dessa corrente, Senhor, encarnados e desencarnados. Agradecemos as bênçãos que nos cercam. Nessa semana, a recuperação de minha mãe,
o carinho que a gente recebeu de tantos amigos e nos sentirmos, Senhor, com muita fé, de saber que tudo está nas mãos do Pai. Obrigado por mais esse estudo e que todas as pessoas ligadas aqui nessa corrente possam se beneficiar, Senhor, dessa paz e principalmente do entendimento para uma caminhada melhor aqui na Terra. Para que as palavras do Evangelho possam caber no nosso cotidiano, em atitudes melhoradas do nosso novo homem, que deixa para trás aquelas atitudes animalizadas, brutas. Muito obrigada, Senhor. Que todos os corações aqui presentes que tenham algum tipo de dor possam ser aliviada. Que assim seja. Assim seja. Eu trouxe o livro Pensamento e Vida hoje para ajudar a complementar o nosso estudo do capítulo que se chama Tolerância, capítulo 25. Nossa, tolerância, falta tanta tolerância para nós, né, para o ser humano, para todo mundo. Aí tem uma mensagem assim: quem com os lábios repete palavras de perdão de maneira constante demonstra acalentar a volúpia da mágoa com que se acomoda perdendo o tempo. Perdoar é olvidar a sombra buscando a luz. Pois é. Pelo que eu entendi, o Emmanuel deu um puxãozinho de orelha em nós aí, hein? Sempre. Sim, vocês sentiram, não? Que ele quis dizer assim, se a gente tem que perdoar muito, é sinal que a gente anda se melindrando, se magoando com muita facilidade. Talvez o problema esteja mais em nós, hein? Olha, que alerta, hein? Tá tendo que perdoar muita gente por aí? Tome cuidado com você. Cuidado. Bom, vamos ao nosso estudo então de hoje. Deixa eu tomar mais meu chazinho aqui já. Ó, deu 2 minutos, já tá esfriando já. Nosso termômetro aqui tá marcando 12 graus aqui em São José do Rio Preto, ou seja, estamos quase na era polar aqui em Rio Preto. Daqui a pouco nós vamos ter que praticamente... Eu vi um urso passando. Vai haver uma extinção em massa aqui de pessoas. E o pretense aqui, gente, tá acostumado a 40 graus. Você imagina, 12 graus para nós aqui é quase assim. O juízo final tá chegando para nós. Eu não tenho roupa de fio adequada. Eu tenho que pegar o cobertor, fazer 2 buracos, colocar como manta, assim, vamos sabe? ter que andar de cobertor enrolado na rua. Vamos lá para o nosso estudinho maravilhoso para dar uma aquecida no nosso espírito, né? Como dizia. Quer aquecer o espírito aí, não? Vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no seu capítulo 10º, Bem-aventurados os misericordiosos. Você será que anda com misericórdia ou não? Ando muito. Eu tenho um saco de misericórdia. Misericordiosos. Mas eu não uso com ninguém. Pois é, tá guardado, né? Pois é, vamos tirar da gaveta, gente, os nossos sacos de misericórdia aí. Vamos lá. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Item 11. Não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Mateus capítulo 7º, versículos de 1 a 2. Item 12. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio, e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. E Moisés, na lei, mandou apedrejar estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Diziam, pois, os judeus, tentando-o para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse:
nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. Item 13, explicação dos Espíritos. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que nos desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. A censura de conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem escusa, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável, que torna a si mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem, e porque sem ele o mal jamais será reprimido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso dos seus semelhantes? Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto este princípio. Não julgueis para não serdes julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso e o fez em termos enérgicos. Mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena nos outros é abdicar dessa autoridade, e mais ainda, arrogar-se arbitrariamente o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e toda submissão voluntária àquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. É o que resulta, evidentemente, das palavras de Jesus. E vamos ao comentário, então, da Estela. Sabe que a caminhada de Jesus na Terra foi breve, não foi por longos caminhos, e até hoje as mensagens dele chegam na nossa mente como se fossem atuais. É claro que que nós vamos traduzindo os elementos que ele usava na época, mas ainda compreendemos pouco, moralmente falando. A gente aprendeu pouco. Evoluímos, claro, já temos uma lei de sociedade, lei trabalhista, existem muitas coisas que nós sabemos que envolve o amor ao próximo, pensar no outro. E quando naquela época foi apresentada essa história, que Jesus sempre teve momentos e os seus discípulos foram anotando, guardando na mente para depois, por poucos dos apóstolos sabiam escrever, se não me engano é Levi, né, que é Mateus, que sabia escrever. Depois mais para frente chegou Lucas e por aí afora. Então, o que nós temos disso? As mensagens que Jesus veio trazer de pouco tempo eram assim, não, isso é importante, isso vai lá para frente. Ah, isso é Bíblia. Não, foram momentos muito importantes. E esse de apedrejar a mulher adúltera, pode ser que chegue nos nossos ouvidos assim, não, nessa época a gente não apedreja mais ninguém. E aí o Evangelho traz para nós a censura. Hoje nós não apedrejamos, mas a gente cancela as pessoas, por exemplo. Nós censuramos alguém a ponto dela sentir uma pedrada sim. Você já foi censurado? Criticado na frente dos outros? Levantado o seu ponto de erro na frente das outras pessoas? Isso é muito humilhante e você sente sim o impacto de uma pedra. É claro que não sente aqui, no corpo físico, mas você sente na alma. Quantos de nós, a gente faz uma roda grande aqui, ó, estamos em quase 200 pessoas. Nessa grande roda, cada um vai ter um momento que alguém feriu moralmente, que tacou uma pedra,
Lembra dessa pessoa? E aí nós lembramos, sim, não, teve um dia que a pessoa falou isso para mim, nossa, que vergonha, não precisava daquilo. O problema é, e quando somos nós os que apedrejamos e apontamos o dedo? E aí, existe um momento que pensamos assim, e então a pessoa vai fazer sempre coisa errada, eu nunca vou falar nada? O Evangelho traz para nós, a censura da conduta alheia pode ter 2 motivos. Você vai censurar a pessoa então tem 2 motivos pelo qual você vai fazer isso. Reprimir o mal, que isso é lindo, né? Fala, nossa, olha, Isso é necessário, né? é o que nós todos queremos, né? Sair com a bandeira do bem aí, batendo em todo mundo e falar, não, eu tô aqui porque eu sou justiceiro. Ou, é onde a gente cai agora, desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Sabe aquela história de crítica construtiva? Vou contar uma coisa para vocês aqui que Chico contou pro professor Rodrigues. Não existe. E não é que não existe porque... Então você não pode criticar ninguém, é porque não somos aptos a falar com doçura, com altruísmo, com tolerância, com paciência, com compreensão. Nós falamos de um jeito que a gente sempre humilha. Então nós não construímos, nós destruímos. E como é que eu falo isso para um pai, para uma mãe que precisa educar o seu filho? Sabe como que você vai fazer isso? Da melhor maneira possível. O que você já ouviu falar de amor até hoje? Ah, eu já ouvi bastante, então usa. E como que nós usamos? No momento da raiva, a gente resolve educar. E aí a palavra sai torta, sai de qualquer jeito. Eu vejo alguma coisa com o Oceander, porque nós não fazemos, a gente não educa só os nossos filhos, eu não sei vocês, mas você está convivendo com um monte de amigo de trabalho, o tempo todo, às vezes, você é aquela pessoa que fica criticando. Olhou uma coisa errada, pá. Viu outra ali, pá. Chama a pessoa num canto e fala, vem cá, ó, não seria melhor isso? Avalia muito ainda se você vai falar. Porque quando o Evangelho traz assim, os 2 motivos pelo qual a gente vai censurar. Reprimir o mal. Que tipo de mal é esse? Ah, é um mal que vai prejudicar a empresa. É um mal que vai prejudicar a própria pessoa. Agora, e se é um capricho seu? Você vê uma pessoa colocando um objeto num lugar que não é o costumeiro que você coloca. Tá fazendo mal para quem? Só para você mesmo. Então, o que eu tenho que fazer? Nada. Eu vou evitar ser uma pessoa que chama a atenção dos outros o tempo todo. Porque depende, como o Sander falou, quantas pessoas você está precisando perdoar? Ah, muitas. Então, às vezes você está lidando com alguém muito melindroso. Você quer mesmo entrar nessa lista dele? Eu quero entrar na lista de festa das pessoas. Assim, Sander falou, oh, não posso esquecer a Estela aqui, ó, para esse jantar aqui. Agora, entrar na lista de uma pessoa e falar, ah, Estela me magoou. Ah, mas tem gente que se magoa muito fácil. Que não seja eu a pessoa que fez isso. E às vezes a gente faz sem querer. Mas quando o Evangelho traz para nós um método de conduta, você critica menos, aponta menos o dedo. Quando vou fazer, eu faço da melhor maneira possível para que aquela pessoa se sinta confortável e aprenda o que eu realmente quero dizer. Mas na maioria das vezes nós fazemos de um jeito torto, onde a pessoa, além de não aprender, pega a raiva de você. Você é aquela pessoa que no trabalho os outros pegou raiva de você? Será que você tem apelido no trabalho, hein, Luciano? O mala. Ih, chegou lá. Ou a mala. Chegou o chefe, chegou, sabe? Aquelas brincadeirinhas que tem fundo de verdade. Oh, reavalia sua conduta, que pode ser que você seja um chato. E eu me considero uma pessoa chata, que eu gosto das coisas assim, do meu jeito. Eu escrevo tudo que eu vou fazer. Só que isso não está na mente do outro. Na nossa casa também, as pessoas já erraram com você? A pessoa te traiu? A pessoa me traiu, ela foi desleal comigo. Não tô falando traição só conjugal, não. Tô falando, às vezes, um amigo que falou mal de você, um parente. Ou, quem sabe, uma traição conjugal. E nessa existência, você já está em um degrau, parabéns, que você não fez isso com ninguém. Mas quando Jesus pergunta assim para você, ó,
Atire a primeira pedra quem nunca errou. Ele falou assim, quem nunca errou nessa existência? Quem nunca errou desde quando você foi criado? Nós todos. Já traímos, já passamos a rasteira, já roubamos. Ah, Estela, fala por você, porque eu não acho que eu tenha feito tudo isso, não. Né, Luciano? Somos muito evoluídos? Não somos. De vez em quando, às vezes a gente assiste filmes onde, por exemplo, algo que nos choca, nos causa um constrangimento de espírito. Filmes que têm, por exemplo, racismo, escravidão. E você fala assim, gente, como pode? Olha lá o que a pessoa faz. Ai, que raiva desse algoz. Você já parou para pensar que se você tivesse nascido naquela época, filho dos capatazes lá, criado com brutalidade, na cultura da época, você ia fazer igual. Imagina tentar colocar a cultura de outro assim, ó, na sua cabeça. É como se fosse assim, o pessoal da Índia não come carne, não é? Porque eles nascem lá, pisou no território indiano, não come carne? Não, é porque um vai passando para o outro. Carne de vaca, não é? Eles não comem. Não come bovino. Né? Que a vaca é sagrada, um negócio assim. Então, o que acontece? Então, você pisou na Índia, acontece uma mágica na tua cabeça, você come carne de vaca, aí você não come mais? Não, porque é cultura. E aí eu tenho que ser muito corajoso para ir tirando essa cultura de mim. Então, quando eu assisto um filme e vejo que naquela época fazia aquelas coisas, aquelas atrocidades, o marido tratava a esposa como escravo, gente, era o que era. Coragem mesmo é hoje ver, repetir coisas que nossos antepassados faziam e hoje eu tenho mais discernimento, eu falo, não vou fazer. Porque o progresso é lento, mas mesmo assim nós precisamos de coragem para ser melhor. Eu falo, não, mas meu pai fez assim, meu avô fazia assim, eu vou fazer assim com as minhas filhas também. Tem certeza que com mais estudo de evangelho você vai repetir o que teu pai fazia? É claro que eu estou falando de coisas agressivas, de maneira de educar ríspido, grosso. Fala, não, eu tô aqui, eu tô vivo, tô bem. Tá todo mundo sofrendo de ansiedade, baixa autoestima, depressão. Por quê? Porque de repente tiveram uma criação, eu tô aqui, eu tô forte, tô em pé, mas tá todo abalado por dentro. Será que é isso que a gente quer com os nossos filhos? Ah, então eu não vou chamar a atenção, nunca vai, mas do jeito certo, com o evangelho. Que jeito Jesus faria? Aí você chega lá no topo da escada, fala, não, lá no topo da escada de Jesus eu não consigo, mas no primeiro degrau ali eu consigo. Falar com mais doçura. Você tem alguma coisa para falar com a tua esposa, com teu irmão, com tua mãe, com teu pai, com teu marido? Não fala na hora da raiva, sai tudo torto. Fala depois. Porque senão é aquela pedrada mesmo. É aquela censura que não veio destruir o mal, ela veio destruir a pessoa que cometeu o mal. Então nós temos que repensar nas nossas atitudes, nas nossas falas, que muitas delas são no WhatsApp, que eu não estou olhando no olho da pessoa, então por lá eu posso falar umas verdades. Como essa verdade vai chegar no peito do outro? Uma pedrada. É necessário isso? Se pergunte se é necessário para a sua existência ter apedrejado alguém. Ah, não, essa pessoa precisa escutar umas verdades. Ela tem um anjo de guarda do lado dela. Será que é você mesmo ser comedor de arroz e feijão que vai precisar falar umas verdades para a pessoa? Eu sou o Batman, o justiceiro das trevas. Não somos nós, não somos. Por mais que você tenha, sabe qual o desejo do fundo do coração? Qual a intenção que eu quero falar umas verdades para a pessoa? Não é ajudar, eu quero destruir. Porque eu sou vingativo. E tem hora que tem que ser feito? Tem. E como que eu vou fazer então? Da melhor maneira possível. Você vai ir lá brigar com alguém? Não, hoje eu vou falar tudo que eu quero. Faz uma prece antes. Faz uma prece. Sabe por quê? Porque você se alia ao benfeitor da pessoa. E pode ser que você fala todas as verdades que você quer mesmo. Você tem aquele cunhado, aquela cunhada em casa que você vê que maltrata teu pai e tua mãe. Ah, não. Até quando essa pessoa vai pisar em todo mundo? Vai lá, fala umas verdades sim.
Só que lê um trecho do evangelho aqui, como, por exemplo, a censura de conduta alheia pode ter 2 motivos. Primeiro, reprimir o mal. É essa que eu quero. Eu não quero destruir a pessoa, eu quero reprimir o mal. Eu vou para aquela pessoa e digo para ela, por que você faz isso com os meus pais? Assim, assim, assim. Mas não, a gente chega torto. Você vai constranger a pessoa, porque o bem constrange. Outro dia eu estava em uma reunião com os nossos adolescentes ali da evangelização. Um dos nós, 14 anos, falou que a professora de matemática humilha ele. E eu falei assim, você não falou nada para ela? Eu falei, não, eu fico com raiva dela. Ela falou, isso não resolve. Terminou a aula, você vai para ela e fala, professora, por que na hora que fulano, aquele tal aluno, falou aquela piada sobre mim, a senhora riu? Eu gostaria de saber. Gente, tem maldade nisso? Não. Tem censura? Tem. Mas para quê? Para acabar com o mal. Agora, se ele ficar com raiva dela, se ele ficar falando dela para todo mundo, é mal com mal. Eu sou o bem com o mal. E o bem com o mal precisa ser estratégico. Deixa eu ver que jeito eu vou fazer para poder falar para a pessoa isso. Vai ferir. Vai ferir, porque ninguém gosta de escutar crítica, mas às vezes é necessário, essa pessoa precisa de um freio. Mas o freio não tem que ser igual o Batman, não, sair lutando. O freio tem que ser com o evangelho do lado. Ah, não, mas se for desse jeito doce, aí a pessoa não vai. Vai. O bem constrange o mal. Mas se você for com o mal, não é constrangedor. Sabe o que vai virar? Um embate. Tá tendo a guerra da Rússia e da Ucrânia e a guerra aí no seu lar, na sua família, com seu vizinho, com seu colega de trabalho. Que não deixa de ser uma guerra também. Não estão tacando míssil, mas estão tacando verdades na cara um do outro. Totalmente desnecessário, porque não estão construindo nada. Pensa numa briga sua que você alterou a voz. Qual foi a construção? Nenhuma. Tem uma música do Patofu que fala as brigas que eu ganhei, as brigas que eu perdi, nenhum troféu levei para casa. Peraí, as brigas que ganhei, nenhum troféu levei para casa, mas as brigas que eu perdi, essas sim. Essas fizeram mexer em você, não é? É desnecessário brigar. Então, tem alguém para você falar aquelas verdades? Eu sei que você tem. Eu sei que às vezes você estudando o evangelho, você começa a perceber pessoas que estão em degraus de falta de entendimento e você quer chamar essa pessoa para a razão. E você tem razão em fazer isso. Você quer trazer luz na vida das pessoas. Então, pensa bem se é o momento certo, se essa pessoa está pronta, qual a melhor maneira de fazer. Não arregaça as mangas e vai pro combate, não. Oferece um café para essa pessoa. E antes de falar uma crítica, você elogia ela. Levanta as qualidades da pessoa. É difícil fazer isso daí, dela. Pelo amor de Deus, você não sabe de quem que eu tô falando. Tô falando de uma pessoa insuportável. Essa pessoa insuportável, se você for levar a crítica de qualquer jeito, ela vai ficar mais insuportável ainda. Porque se você pensa que tem umas verdades para falar, a pessoa que tem pensamento ruim, ela vai começar a falar palavras de baixo calão. Sabe aquela criança que você tá brincando, aí ele não sabe jogar, e ele é o dono da bola, ele pega a bola e leva embora? Você já jogou roda assim, sendo? Todo mundo ali brincando. Aí aquela criança, o chato era o dono da bola, né? Era sempre o chato. Aí ele não aguenta brincar, o que ele faz? Ele leva a bola embora. Você pensa que você vai falar verdades para alguém que tem baixo calão de pensamento? Imagina, você vai sair lá pior do que você entrou. Então vai, tenta com doçura. Se não conseguir, paciência. Jesus também não conseguiu mudar a humanidade, não. Ele é o maior de todos. Ele não mudou. Você vai tentar mudar essa pessoa aí do seu lado? Então, se for tentar, pede ajuda ao benfeitor. Se for intenção do bem. Vamos supor que você tem aí um cunhado que está maltratando teu pai, tua mãe. Você tem um tio aí que tá precisando escutar umas verdades porque está maltratando pessoas que você ama. Pensa bem como fazer. Se ali é o anjo de guarda dessa pessoa, se ali as forças maiores que nós. A gente só tem verbo e muito pouco. Porque se você tem exemplo do bem, essa pessoa convive com você? Não convive, então você vai ter só verbo e verbo não educa ninguém.
Então, que você vá lá da melhor maneira possível. Incorpora Jesus lá, incorpora o manto sujo de Jesus. A gente não consegue incorporar Jesus nunca, né? Incorpora um pouquinho de amor e leva, oferece. Se essa pessoa for relutante, pode ter certeza, gravou no espírito dela alguma coisa. Agora não vai falar a mesma língua dessa pessoa. Que isso é a censura querendo destruir. Não vai. Porque não, você vai levar para outra encarnação. Poxa, somos reencarnacionistas, né, Luciano? Quando falamos, então, de perdão, de compreensão, de tolerância, estamos falando tudo a nosso favor. Porque se essa pessoa é tão insuportável, você está achando que é muito difícil conviver com ela, para que conviver de novo e de novo e de novo? Se você entrar em um combate com ela, é isso que vai acontecer. É sempre cada vez mais próximo, até um dia que vai chegar um reajuste e você passar a compreender essa pessoa, amar, carregar no colo, quem sabe. Então, que Jesus abençoe você na sua luta e que você faça as melhores escolhas, que sempre fujam de apedrejar alguém, porque não é isso que você iria gostar que fizessem com você. Eu gosto sempre de lembrar, só para terminar, de quando nós trabalhamos em uma empresa e você faz alguma coisa errada, você não gostaria que uma pessoa superior, um chefe seu, falasse assim: ô Estela, vem cá, ó, você tá fazendo uma coisa errada aqui, ó. Você entendeu? Então, seria melhor você mudar, porque isso daí pode gerar demissão. Não seria bacana? O que acontece conosco? A gente já vai, pega a pessoa, o erro da pessoa, e já demite ela direto. Ela nem sabia que estava errando. Tá aí na sua mente os erros dela. Você pode ajudar ela, mas aí tem que ter evangelho, senão vai destruir. Então, que a gente possa avisar as pessoas: ó, você tá pisando a bola aqui, ó. Faz mais isso não, que isso daí não é legal. Eu sei que eu também faço às vezes, mas olha, o teu tá muito descarado. Tá dando muito na cara o teu erro, né? Pois é. É isso aí, gente. Olha só. Nós estamos numa luta aqui nessa existência. Aliás, nós vamos continuar em luta durante todas as demais ainda pela frente. Para que nós não criemos armadilhas onde nós mesmos vamos cair. Obviamente que nenhum de nós pode se ausentar do fato de que precisamos ajudar na coordenação desse mundo. Você não está livre de viver aqui sem ter que se manifestar. Vai haver vários momentos que, se você não falar nada, simplesmente passa um trator em cima de você. Vai haver um momento em que você vai se sentir indignado. Vai haver um momento em que, se você não falar nada, a coisa vai ficar ruim pro teu lado. A questão é, como que nós vamos reagir diante de uma injustiça? Como nós lidamos com os erros alheios? Jesus quis trazer para nós uma reflexão de que nós temos que fazer a coisa certa do jeito certo, não fazer a coisa certa do jeito errado. E aqui ficou muito claro no Evangelho que é preciso que faça uma intervenção sem haver violência. No caso da mulher adúltera, a violência seria apedrejar ela até a morte. Agora, um beijo pra minha mãe, que tá me dando um bom dia para nós aqui. Mãe, um beijo pra senhora. Bom dia, não é nada. Então... Eu tô com a blusa que ela me deu. Ah, é? Essa blusa de Nil? Aí, ó. Eu adoro, sabe? Então, assim, tem situações, nós vamos nos deparar com pessoas, com atitudes e com atos que, se não forem bem pensados como a gente vai reagir, como nós vamos aí abordar o equívoco, nós podemos cair numa linha de vingança. Nós entramos numa sintonia de destruir o outro. É esse que é o perigo. Aí é que mora o perigo. Se não haver muita ponderação, muito respeito na abordagem da correção do outro, ou na busca por resolver aquele problema, aquele impasse, nós podemos nos tornar pessoas amargas, vingativas, cruéis. Quando Jesus fez o convite para que se atirasse então a primeira pedra, aquele que nunca havia cometido nenhum erro, era uma reflexão para que não usasse então a violência e a morte para poder corrigir
o erro de alguém. E nós fazemos isso hoje em dia ainda, não com pedra na mão, mas com pedra nos lábios, né, nas palavras e na escrita, às vezes, nas redes sociais. A gente vê grandes embates aí, são verdadeiros conchavos malignos de autodestruição mútua, onde não existe ninguém em busca de consenso. Existem pessoas querendo destruir as outras. É um lado querendo destruir o outro, não querendo chegar num acordo para todo mundo viver em paz. E a gente percebe muito claramente que dentre essas pessoas que agem dessa maneira, desses nossos irmãos aí que agem com violência, a coisa que mais reina e mais impera mesmo é a chamada hipocrisia, que é um sentimento que Jesus condenou muito, chamando os fariseus de hipócritas, né? Usando, quer dizer, dando nomes, inclusive. Jesus fala, poxa, mas então Jesus ensinou aí para não julgar, mas ele estava falando dos fariseus lá, ele chamou os fariseus de hipócritas e tal. Pois é. Aí já era um caso como essa primeira citação aqui, onde o mal ele é necessário ser abordado para que um mal maior não ocorra. Então vai chegar um momento em que não vai ter jeito, você vai ter que botar a boca no trombone mesmo. Para que eu aprendi isso com o professor Rodrigues, ele diz assim: você nunca pode deixar de corrigir um em detrimento do prejuízo de 20, por exemplo. Então você tem que corrigir um. Por exemplo, nós temos grupos de estudos lá no Ailuz, né? Então a gente sempre tem salas com 10, 15 pessoas. E aí, numa determinada dinâmica, às vezes é necessário que cada pessoa faça a sua abordagem, faça o seu comentário, dê a sua opinião. E dentre essas 15, sempre tem um ou outro que passa um pouco da medida, né? Vamos dizer assim. E a pessoa extrapola no tempo, fala coisa que não deve, usa às vezes de ironia, de brincadeira, assim, que é falada na hora errada, né? Acho que o bom humor cabe sempre, mas tem hora que o bom humor não é conveniente, né? Então, dentre essas abordagens, a gente sempre perguntava ao professor, como é que eu faço, professor, para conseguir resolver isso? Deixa eu só dar uma... Como é que eu faço para poder resolver esse tipo de impasse? Quando alguém age de maneira inconveniente em uma sala que tem 15 pessoas, as outras pessoas ficam incomodadas porque aquela pessoa age, fica com brincadeira em excesso, atrapalha a dinâmica do grupo. E o professor Rodrigues, de maneira sábia, falou assim: olha, você tem que conversar com a pessoa no privado, porque se você falar em público ali na frente de todo mundo, você constrange ela e você acaba sendo vingativo na hora. Então a recomendação é: espera acabar aquela aula, depois terminou a aula, todo mundo foi embora, você vem e conversa com ela, explica o que está acontecendo. E aí eu perguntei assim para ele, mas não corre o risco da pessoa ficar melindrada e ficar chateada, não querer ir mais? Ele falou assim: então aí já é um preço que você não vai poder conseguir mensurar. Pode ser que você pague esse preço. E aí vem a frase que eu falei há pouco: mas não é possível que você permita que 15 se prejudiquem por conta de uma pessoa que está atrapalhando. Então, só que veja bem, olha como é que foi feita a abordagem, como é que é feita a recomendação. Você não chega na pessoa na frente dos 15 e fala assim: ô fulano, poxa, isso que você está falando aí não é conveniente, sabe? Você tá destoando aqui, você está atrapalhando a dinâmica nossa. Não faz isso não. Aí a pessoa fala: nossa, né? Dói. Constrange e não deixa de ser uma chicotada ali, né? Pública. Agora, se você age de uma maneira diferente, chama a pessoa no canto, explica para ela o que está acontecendo, pode ser que você esteja até talvez ajudando ela a não continuar cometendo aqueles equívocos, não continuar, dói também, né? vai doer porque ninguém gosta de ser censurado, né? Mas pelo menos você age de maneira respeitosa, você faz a coisa certa do jeito certo. Agora, se eu chamo a atenção da pessoa em público, na frente de todo mundo, aí eu faço a coisa certa do jeito errado. Por exemplo, teve uns tempos atrás eu fiz uma publicação na internet, que é um pensamento meu, nem vou dizer o que é o conteúdo para não gerar polêmica, assim. Mas assim, enfim, eu postei um pensamento meu. E teve uma pessoa que foi lá e escreveu na minha postagem, no meu perfil, me censurando, sabe? Me chamando a minha atenção, me ridicularizando, trazendo uma ideia de que aquilo que eu
manifestei ali era algo inaceitável, algo que não podia acontecer. Ora, se nós vivemos em um país democrático de verdade, de livre expressão, se eu estiver cometendo qualquer erro que esteja na esfera criminal, me processe. Agora, se não tem erro nenhum, porque é uma questão de opinião, por exemplo, se eu escrever na rede social, eu adoro o Palmeiras, vamos usar um exemplo, vai, eu adoro o Palmeiras, porque o Palmeiras é o melhor time do Brasil e eu sou palmeirense. E para mim o Palmeiras é o melhor. Tem crime nisso, não? Estou cometendo algum crime, não? Não. Não, não tem crime, é uma opção minha. E a pessoa veio me querer dar lição de moral em público ali. Aí eu chamei ela no privado, eu fiz algo que ela não fez comigo. Eu podia ter respondido também em público para poder, né, tipo chumbo trocado não dói, né? Mas na verdade dói sim. Na verdade, você fazer o mesmo, você se iguala à pessoa. Aí eu chamei ela no Messenger. Falei, ô fulano, o que tá acontecendo aí, né? Por que você fez essa abordagem aí? É, porque eu não concordo com isso, onde já se viu você falar aquilo, aquilo outro e tal, eu não acho que é certo. Eu falei assim, olha, eu respeito a tua opinião, mas você poderia respeitar a minha, porque essa é a minha opinião, não tô fazendo nada de errado. Se você realmente fosse meu amigo, você iria me chamar no privado para querer me questionar, para poder entender por que eu penso dessa maneira. Agora, pelo que eu percebi, com todo respeito a você, eu acho que você está querendo é palco. Você está querendo é se manifestar ali como um moralista, alguém de conduta ilibada, querendo me escotear no meu perfil ainda. Qual que é a vantagem disso? Você quer se aparecer ou você quer me corrigir? Ah, aqui me aparecer, onde já se viu e tal. A pessoa ficou. Na hora eu peguei, né, apertei o calo dela. E aí ela pegou, encerrou o assunto, me bloqueando. Logo em seguida eu pensei, bom, eu não tô, sinceramente, com todo respeito a todo mundo, mas eu não tô atrás de conviver com gente intolerante e desrespeitosa. Então, me fez um favor essa pessoa, graças a Deus. Porque você não precisa de conviver com gente assim. Você não é obrigado a conviver com gente que fica aí te dando liçãozinha de moral em rede social para querer dar uma de fazendo o segundo caso que o evangelho traz, querendo ganhar poderio que não existe, um poderio ilusório em cima de outrem, para poder então automaticamente, se eu digo que ela é uma idiota, é sinal que eu sou o bonzão, eu sou o cara. Essa é a maneira errada. Essa é a maneira covarde de corrigir os outros. É a maneira desrespeitosa. É a maneira errada de agir. Então, nós temos que trazer assim. O Alexandre viu até a treta, eu sei quem foi. Ah, tá. O Alexandre, bom, o Alexandre é irmão nosso, vocês sabem muito bem, né? Como é que é? Ih, Alexandre, são tantos que eu acho que duvido Eu acho, que você vai eu acho que você vai saber, meu falar irmão. um, Alexandre, mas talvez não deve ser nem ele nem outro, deve ter mais uns 5 aí. Porque o Oceano, ele é formador de opinião, ele tá sempre postando, então assim, direto vem pessoas e não concordo, isso tá errado. Desenho que fala direto, tem uma por exemplo, pessoa lá falando que é totalmente errado o que eu coloquei, e vamos que vamos. eu acho que você tem direito de não concordar, é simples. Para de seguir a pessoa. Você acha muito incômodo ainda, para de seguir, vai lá, bloqueia a pessoa, me bloqueia, pronto. Falta uma elegância de chamar a pessoa do lado. Pois é, agora a pessoa, por exemplo, você quer me censurar, você quer viver na ditadura aqui? Não vem com ditadura para cima do outro. Aliás, não vem com ditadura para cima de mim e eu não tenho que vir com ditadura para cima de ninguém. Eu não sou ditador. Ninguém é obrigado a seguir uma cartilha que eu criei na minha mente, sabe? Você tem direito de votar em quem você quiser, você tem direito de torcer pro time que você quiser, você tem direito de gostar do artista que você quiser. Agora você não pode vir querer obrigar eu a seguir a tua cartilha. E eu não posso obrigar ninguém a seguir as minhas verdades. Então, gente, olha um exemplo clássico de hoje em dia do que acontece nas redes sociais, que dá uma demonstração de desrespeito e de uma intolerância, de uma maneira, de um apedrejamento da era moderna. O apedrejamento do século XXI é esse, né? Então, como diz aqui a Maura Gomes, né? Não são perseguidores, são perseguidores, verdade, né, Maura? É verdade. E às vezes tem muitos perseguidores que nos seguem de pertinho, ali só para poder observar um momento em que você comete, não vou nem dizer um equívoco, mas você dá uma opinião que diverge um pouquinho da dela, para ela poder achar a oportunidade certa de ir lá querer te chicotear. É aquele ódiozinho bem de pertinho, sabe? Eu fico de pertinho, não para gostar, mas para odiar, sabe? Bem de pertinho. Quem disse isso uma vez foi o Marco Luque. Lembra do Marco Luque, humorista?
Ele falou que tem muito seguidor dele que fica ali só esperando ele falar qualquer coisinha, uma pequenininha mesmo, para transformar aquilo num verdadeiro carnaval, sabe? Numa festa de horrores. É, isso daí em todos os lugares, família, tudo. E aí, gente, o que o evangelho nos traz? Olha, seja ponderado. Você vai conviver com erros que você tem que abordar, senão você acaba se ferrando junto. Agora, quando a pessoa não está te fazendo mal nenhum, ela apenas é diferente de você, fica na tua. Como diz um velho ditado, Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Então cuide mais da sua vida. Deixa de ser um apedrejador aí das redes sociais. Deixa de ser alguém que persegue pessoas e opiniões. São chamados patrulheiros. Fazer patrulha. Hoje em dia, então, a patrulha ideológica é a coisa mais nojenta que existe. Patrulha ideológica é bom. Pois é. Cada um com a sua ideologia. Então, vai patrulhar aí, cuidar mais das tuas ações, sabe? Deixa o outro que pensa diferente pensar do jeito que ele quer lá. Mas olha que bonito que eu achei, Luciano. O Renato Reis, ele disse assim, poxa, é verdade. Eu fiz isso, errei, aprendendo. Porque às vezes a gente concorda com o ensinamento, assim, mas não viu o que fez ontem. E o Renato, essa coragem de falar, errei, mas eu não sabia, então agora eu sei. É que o Renato falou isso porque ele é grande, né? Ele é um cara muito inteligente. Legal. Obrigado, Renato. As pessoas inteligentes, elas conseguem entender isso. É simples. Se você não concorda, por exemplo, comigo, em alguma coisa que eu publiquei, por exemplo, eu publiquei uma mensagem do Chico Xavier lá. Já teve gente que veio falar para mim assim, você está postando coisa desse homem satânico aí, já me escreveram isso. Muito isso faz tempo também, né? Tem gente que considera o espiritismo como algo satânico. E você vê, nós estamos aqui falando de perdão, de compreensão, de compaixão, de indulgência. Será que o demônio está aqui, hein? O demônio mudou muito, né? Ele está mais bonzinho agora. Mas já me falaram isso já. Não perca tempo tentando defender os grandes. Não tente convencer as pessoas de que a doutrina espírita é algo bom, porque você não vai conseguir, elas vão descobrir por si só. E aí, meus amigos, para finalizar a nossa reflexão, já entrando na linha reta final aqui, lembrando aqui a frase que o Luciano Praciano comentou do Voltaire, eu não concordo com você, mas eu defendo até a morte o direito de você se expressar. Essa deve ser uma máxima. Obviamente que isso tem que ser excluído aqueles que divulgam e se manifestam divulgando o mal. Como, por exemplo, recentemente, houve uma infeliz opinião dada por uma pessoa, um influenciador digital aí, falando que os nazistas poderiam ter direito de voltar e criar um partido aí e se manifestar. Aí já essa máxima aí do Voltaire não se enquadra, porque o mal não pode ser permitido. Não pode haver tolerância com o mal. Ainda mais um mal que dissipa, que aniquila pessoas. Foi o maior horror que a Terra já viveu, né? Então, por exemplo, você não pode concordar que é bonito quem crucificou. Vamos criar um partido das pessoas que crucificaram Jesus. Elas têm direito. Eu tenho direito de crucificar quem eu quiser. Fala, não tem. Não é assim. Ué, então se eu permitir que se crie um partido nazista, significa que eu posso voltar então com um novo holocausto? Será? Então isso não pode ser aceitado. Isso não é aceitável de jeito nenhum. Agora sim, se for uma questão de opinião, não, eu vou votar no fulano, porque o fulano eu acho que foi o melhor que teve para nós. Eu vou votar no outro Beltrano, porque o Beltrano também é bom. Mas isso é uma questão de opinião. Cada um tem a sua. Agora a questão é, eu vou apedrejar as pessoas por conta delas pensarem diferente de mim? Eu te pergunto, isso é característica moral? Qual que é a característica moral de alguém que apedreja o outro? Porque ele tem uma opinião diferente. Eu posso não concordar com você, não concordo que você vote em candidato que eu não goste, mas eu não posso te destruir. Você tem direito de votar em quem você quiser. Nós vivemos um país livre, democracia é isso. Aliás, a democracia é o que Jesus sempre pregou. Sejamos democráticos, respeitosos. Porque nós também temos telhado de vidro, né? Quem tem telhado de vidro não joga pedra na casa do vizinho. E o nosso telhado, vou dizer para você, é um vidro fininho, dessa espessura, assim, é muito frágil. Não precisa nem de um tijolo, não. Uma pedrinha, daquelas britas, já quebra fácil. Então, meus amigos, vamos ponderar mais. Vamos nos colocar no lugar mais dos outros. Eu já deixei de seguir algumas pessoas por ideias que eu não concorde, mas jamais vou entrar em combate com elas, vou ficar aí, sabe, entrando em contenda,
Porque a contenda não vai fazer com que a pessoa realmente fale, nossa, Sander, que bom que você veio me dar essa dura aí em rede social. Aí, olha, agora mudou minha cabeça completamente. Nossa, agora tô contigo, agora não abre, hein? Olha, se não fosse você me salvar dessa asneira que eu estava escrevendo. Você conhece alguém que já fez isso? Imagina. Que a pessoa vai te xingar e vai achar que você é um tolo e realmente ela tem razão. Então, no caso dessa pessoa que vem me abordar, né, querendo me chamar atenção ali no meu perfil e de uma maneira desrespeitosa, eu acho que direito à divergência você tem. Você pode expor teus pontos de vista, mas de maneira respeitosa. Olha, Sander, eu vi que você escreveu tal coisa, eu realmente, você me perdoe, mas eu não concordo e tal. Eu acho que não é assim, é assim, assim, assado. Eu penso de maneira que é assim, assim, assado. Beleza. Você passa a respeitar a pessoa. Beleza, né? você fala, nossa, maravilha, ok, a pessoa não concorda comigo, mas ela me respeita. A gente dá até crédito. Aliás, já teve gente que veio falar isso comigo dessa maneira que me fez mudar de ideia, hein? Eu achei tão respeitosa, tão grande a atitude da pessoa, que eu ponderei e falei, nossa, você quer saber de uma coisa? Essa pessoa tem razão. Eu que estou errado. Já aconteceu isso várias vezes comigo. Eu mudo a ideia várias. do Sander direto, gente. Muda mesmo. E eu vou te dizer um negócio, hein? Mudar de ideia não é sinal de fraqueza, não. Mudar de ideia, como o Renato mostrou aí agora há pouco, Flexibilidade isso é sinal de grandeza, é sinal de reconhecimento que nós somos falhos. Então, se eu sou falho, como é que eu posso apedrejar alguém? Quem sou eu para apedrejar qualquer pessoa que seja? Para condenar alguém, sendo que eu só ouvi um lado, uma versão. Por exemplo, naquele dia que a mulher ia ser apedrejada, o pessoal trouxe ela, ninguém ouviu o lado da mulher, ninguém perguntou para ela, ô mulher, ô, o que aconteceu, por que você fez isso? Realmente você estava traindo mesmo? Você traiu mesmo o seu marido? Então, é preciso ouvir os dois lados. E vou te dizer a verdade, que a verdade verdadeira não está nenhum dos dois lados, a verdade verdadeira pertence a Deus. Você vai ouvir sempre dois lados, e o juiz faz esse trabalho no fórum, que não deve ser um trabalho muito bom não, né? Não deve ser bem difícil. Porque, assim, por trás de todas as verdades absolutas existem vários poréns. Porém não existe plural. Eu inventei a palavra poréns aqui, tá, gente? E aí, nós vamos concluindo que a necessidade primordial de um encerramento de um estudo como esse é de que eu comece a rever melhor os meus conceitos e a maneira como eu ando agindo e abordando as pessoas. Se eu sou desrespeitoso, eu posso estar coberto de razão e de verdade, mas não é isso que deve ser colocado em pauta. O indivíduo desrespeitoso, ele tem que primeiro corrigir esse desrespeito dele, para que quando ele tiver adquirido um pouquinho mais de candura, e Jesus já advertiu, os mansos herdarão a terra, os brandos, os pacíficos. Como diz o evangelho aqui, bem-aventurados os misericordiosos, que é o nosso capítulo 10º. São os misericordiosos que vão prosperar. Aliás, são os misericordiosos que estão prosperando moralmente, espiritualmente, que estão crescendo. Estão observando, quando observam um erro de alguém, e ao invés de irem lá e já chegar com butinada, tiro, metralhadora, canhão, facada, flechada, a pessoa age com cautela, porque aquele que está cometendo um erro pode estar muito ferido. Aquele que está aí num caminho que a gente observa com facilidade, eu observo com muita facilidade que a pessoa está indo pelo erro, né? Ok, o que é óbvio para você pode não estar sendo óbvio para o outro. O que você está vendo aí a 200 quilômetros de distância, o outro às vezes não vê na frente da cara dele, assim, ele não consegue enxergar. E aí o que você vai fazer com isso? Você vai chegar dando uma facada nele? Ou você vai tentar tirar um pouquinho mais de foco? Vamos observar se ele não está precisando de um óculos para ele enxergar melhor, porque está na cara dele, ele não está vendo. Eu estou vendo a 200 km de distância. Aí você chega e fala, você está vendo isso aqui, ó? Você não está vendo, ó? Ó, é assim, tá vendo, ó? Você não está vendo, mas eu vou te mostrar, ó. Tá vendo? É assim. Igual uma professora de primeiro ano, né, que trata a pessoa com carinho. Isso é respeito. Agora eu vi esse negócio aqui a 500 metros de distância. Aqui. Eu sou o cara mesmo. Eu sou o cara com a visão de raio laser, igual do Superman. Né? Eu vejo além da parede aí. Só que você é um Superman que
não ajuda o mundo a evoluir, não, a proteger o mundo, né? Você é um Superman do mal. Superman de olho de laser que, em vez de enxergar além da parede, você usa esse laser para fuzilar quem não tá vendo, igual Nossa, você vê. super besta. Nós somos. Pois é. E quando Então, você falou que o juiz às vezes faz esse meio campo aí, né? meio campo, mesmo assim, nós humanos, a gente não consegue ler a intenção pelo qual a pessoa fez algo. Existe uma intenção, meu Deus, mas tem coisa que não tem jeito, um pedófilo, tem coisa que não tem jeito, mas é realmente só Deus, a espiritualidade maior, que vai ver como que aquela história chegou naquele ponto. Nós somos muito falhos. Você imagina só se você vai saber um dia fazer uma análise completa de algo que nem a pessoa sabe fazer da própria vida. Nem ela mesma, verdade. Se você vai um dia descobrir o que levou uma pessoa que é grosseira, que é irritada, que é espinhuda, o que levou ela? Qual que é o histórico que construiu essa imagem dela hoje atual? Você vai conseguir fazer uma análise dessa para poder julgar com propriedade? Você não vai. Nós não temos interesse em descobrir o passado de ninguém, nós temos interesse só em julgar e condenar e apedrejar agora. O meu negócio é assim, tô com a pedra na mão aqui. Aliás, eu peguei a mais pontuda que tem para estourar a pessoa já de vez. Eu quero pegar bem na testa mesmo para já matar na primeira pedrada já. É assim que a gente age. Eu acho o trânsito ultimamente, o pessoal tá muito assim, sem paciência. Irritado, né? E aí, toda vez que alguém faz alguma coisa sem paciência na minha frente, para eu poder gerar um pouco, tirar o mal de mim, que é um mal que dá raiva, vontade de xingar, eu penso assim, deve tá desesperado com alguém doente dentro do carro, porque eu já saí de casa com minhas filhas doentes no carro, a gente passa sinal vermelho mesmo. Então, eu sempre penso assim para tentar amenizar um pouco. Pois é. É isso aí, meus amigos. Nós temos nosso tempo aqui a ser respeitado, né? A gente tem muito mais coisa para falar, mas não dá tempo. Mas fica essa reflexão aí, para que nós não sejamos os apedrejadores. E se a gente tentar querer corrigir alguém, que nós possamos fazer isso com mais sabedoria, com mais respeito, com mais dignidade, com mais ponderação, de uma maneira que a gente gostaria que alguém viesse nos corrigir. Eu fico feliz, de vez em quando o Luciano Praciano mesmo fala comigo algumas coisas, me dá uns puxãozinhos de orelha, e eu fico feliz, porque tem alguém que eu sei que gosta de mim, porque quem gosta de mim vai me corrigir, vai querer que eu melhore. Então eu agradeço a ele. Às vezes na hora você fica meio, nossa, mas será que é assim mesmo? A gente não gosta muito. Mas no fundo, se você fizer uma análise, você vai descobrir que a pessoa tem razão, em muitos aspectos. E aquilo que você achar que ela não tem razão, você desconsidera. Não precisa brigar com ela. Então façamos esse exercício. A partir de hoje, eu vou começar a apedrejar menos e usar então essas pedras que estão ao meu redor aqui, que eu posso usar para bater, jogar na cabeça de alguém. Eu preciso ajudar a construir alguma coisa com essas pedras. Elas estão aqui no meu lado, não estão à toa. Elas precisam ser utilizadas para construir, sei lá, talvez uma ponte que nos ligue mais. Quem sabe ajudar a transformar aquele piso barrento onde eu caminho e encharco os meus pés. Quem sabe não é para pavimentar um caminho, para transformar a distância entre nós em uma distância mais fácil de ser percorrida. Eu preciso criar pontes, e menos muros, e menos armas, jogar na cabeça do outro, né? E vamos em frente, aprendendo juntos. Tudo isso que nós falamos aqui, sem dúvida nenhuma, é para nós, primeiramente, eu e a Estela aqui, para a gente aprender a agir dessa maneira. E se serviu para alguém, a gente fica muito feliz e satisfeito de que possa ter valido a pena vocês passarem essa horinha aqui conosco, certo? Vamos finalizar então? Vamos para o nosso momento aqui da oração. Lembrando que semana que vem estaremos diante da mensagem de número 72 e nós vamos tratar do perdão das ofensas. Primeiro a gente aprende a não apedrejar, depois a gente aprende a perdoar, né? Aqueles que nos apedrejaram. Vamos então entrar aqui no perdão das ofensas, no item 14. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Semana que vem, não percam. Evangelho na Rede, número 72. Vamos perdoar, para poder nos livrar. Inclusive, esse foi o tema da nossa reflexão de ontem na Numa Luz, né?
e vamos em frente. Vamos lá? Senhor Jesus, divino amigo e mestre, te agradecemos imensamente pela oportunidade das lições que o Senhor nos trouxe, que, sem dúvida nenhuma, tem aberto os nossos olhos e as nossas percepções para que nós não cometamos mais equívocos, como aqueles que frequentemente nós sentimos que os nossos irmãos cometem conosco. Que nós não sejamos algozes, como nós nos chateamos muito, quando estes mesmos indivíduos são os nossos algozes. Mestre, quero abençoar cada irmão, cada figura de irmandade que existe nesse grupo, nessas reuniões que fazemos aqui virtualmente às terças-feiras. Que cada pessoa, onde estiver nesse momento, receba do nosso coração aqui a nossa gratidão e o nosso desejo de que estejam sempre em equilíbrio físico e espiritual, para que possam seguir a sua jornada, olhando para aqueles que lhes rodeiam de uma maneira mais fraterna, mais caprichosa, mais agradável, com mais desejo de produzir benfeitoria na vida dessas pessoas. Que todos nós tenhamos um olhar menos crítico e mais construtivo, tenhamos uma atitude menos ríspida e uma mensagem mais doce nos lábios, nas nossas palavras, na nossa escrita. Senhor Jesus, te pedimos permissão para que semana que vem possamos estar aqui novamente, seguindo esse fluxo tão favorável que tem trazido para nós tão boas emanações, tem feito de nossos dias melhores e mais felizes e com mais sabedoria, porque nós estamos aqui estudando o teu evangelho, a tua maneira de viver, que veio se expressar 2000 anos atrás aqui fisicamente de uma maneira tão bela, e que nós sabemos que o Senhor trouxe, na verdade, as leis que regem o universo. E para qualquer lugar que nós formos um dia, para qualquer mundo, sem dúvida nenhuma, muito mais evoluídos do que esse que nós habitamos hoje, nós temos a certeza de que levaremos contigo um pedacinho. Aliás, não, um pedacinho seria muito pouco. Nós vamos levar grande parcela da nossa evolução, graças às lições que o Senhor nos trouxe, da qual nós somos muito agradecidos por toda a sua perseverança e todo o teu empenho, Mestre, em fazer de nossa vida um potencial de crescimento evolutivo, crescente, incessante e altamente rentável e favorável a nós. Obrigado, Mestre, aos irmãos que nos acompanham em outro momento. Sejam todos abençoados. Obrigado, Deus, nosso Pai, nosso Criador. Obrigado, irmãos espirituais que aqui estão, nos intuindo, nos inspirando e nos fortalecendo. E que assim seja.